quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor, os irmãos aí de Moçambique, né? Irmão Josué, meu irmão, meu filho na fé, que Deus abençoe você, a toda a sua família e a todos os irmãos aí presentes. Antes de começar este estudo, eu quero lembrar os irmãos que iríamos fazer essa reunião hoje pelo Zoom, mas devido a problemas técnicos não conseguimos, mas estamos lutando para que dê certo. Eu quero ler uma mensagem da Bíblia registrada em Lucas capítulo 4, no versículo 18 e 19, que diz assim: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus. Eu gosto sempre de estar lendo as Escrituras, porque sem ela nada pode acontecer. Porque o responsável por toda a obra em curas e milagres e prodígios é o Espírito Santo. E é sobre ele que eu quero falar para vocês nesta tarde. Falar sobre paracletologia. Paracletologia é uma definição, mas definição de quê, pastor? A paracletologia é uma definição de que é uma união de dois termos, paracleto e logia, e significam consolador e estudo. Então a junção das palavras é estudo do Espírito Santo. Entenderam? Estudo do Espírito Santo. Paracleto e logia. Paracletologia significam consolador, Espírito Santo e estudo. Então, estudo do Espírito Santo. Vocês podem anotar. Essa lição, ela traz como tema o Espírito Santo. Então eu quero começar para vocês aqui, o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, para muitos, é um Espírito que ajuda as pessoas. Outros é o Espírito de Deus simplesmente, mas não tem o entendimento acerca do Espírito Santo. Eu vou falar para vocês nesta tarde. O Espírito Santo, ele não é a terceira pessoa da divindade. Como eu já expliquei para os irmãos acerca da Trindade, o Espírito Santo, assim como Jesus não é a segunda pessoa, a pessoa da Trindade ou da divindade, o Espírito Santo também não é a terceira pessoa da divindade. Deus é Espírito e há somente um Espírito. Efésios capítulo 4, 4. O título Espírito Santo é usado para designar outra manifestação, outro ofício de Deus, quando ele opera e se move nos corações e vida de homens e mulheres. O homem possui um espírito e assim é capaz de ter comunhão com Deus. Da mesma maneira, Deus tem comunhão com o homem através do Espírito Santo. Em nenhum dos casos, isso cria duas pessoas. O homem possui um espírito e assim é capaz de ter comunhão com Deus. Da mesma maneira, Deus tem comunhão com o homem através do Espírito Santo. Em nenhum dos casos isso cria duas pessoas. Eu quero te dar um exemplo. Uma filha, o autor tem duas filhas. Para elas, ele é o pai e pastor.
mas isso não o torna duas pessoas. Vocês entenderam? A sua filha, ela tem você como pai e como pastor, mas isso não o torna duas pessoas. Então, este é o Espírito Santo, é o que faz esta comunhão. Quando o Espírito Santo está no homem, quando o homem se torna templo do Espírito Santo, como a Bíblia diz, ele passa a ter comunhão com Deus. E aquele que tem o Espírito Santo, ele consegue discernir todas as coisas, mas de ninguém é discernido. E existe algo que chama-se a emanação de Deus. Você pode escrever isso, se você puder. A emanação de Deus. O que significa a palavra emanar? Emanação, emanar. A palavra emanar significa fluir, proceder de, ou seja, fluir de alguma coisa, proceder de alguma coisa. O autor deve confessar que não está inteiramente satisfeito com o uso da palavra aqui, mas que a usa na sua falta de uma melhor. O Espírito Santo é Deus fluindo em bênçãos. Comecem a entender. O Espírito Santo é Deus fluindo em bênção, ou seja, emanando bênçãos, procedendo bênçãos, ou as bênçãos procedem de Deus. As bênçãos fluem de Deus. Esta é uma obra do Espírito Santo. Salvação e poder. Ele trabalha fluindo no homem as bênçãos, a salvação e o poder. Fluindo de onde? De Deus. Fala-se sobre o Espírito Santo como caindo sobre os crentes, Atos capítulo 10, 44. E como sendo derramado sobre eles, Atos 2, 17. Aí, no dia de Pentecostes. Na realidade, o Espírito Santo já está presente em todos os lugares, e estes termos são usados para mostrar que o Espírito de Deus penetra no coração dos crentes. Então, os termos derramado, caindo, é simplesmente para mostrar que o Espírito Santo está penetrando o coração de uma pessoa. Há somente um Espírito. Há um só Espírito. No livro de Efésios, capítulo 4, e no verso 4, nos diz: há somente um corpo e um só Espírito. Há somente um corpo e um só Espírito. O crente pleno do Espírito está pleno de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. Há 3 Espíritos ocupando o coração do crente? Você pode perguntar. Certamente que não há. Há um só Espírito, e este, o Espírito Santo de Deus. No livro na carta aos Efésios, no capítulo 3 e no versículo 19, nos está escrito: para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. E plenitude, ela significa completamente. A plenitude, ela significa totalidade. Então, quando nós falamos sobre plenitude, nós vimos que fala-se e se dirige a algo que está completo, que está em totalidade naquela pessoa. Por isso que a Bíblia diz: para que sejais tomados de toda a plenitude, ou seja, completos de Deus, que sejam totalizados em Deus. Colossenses 1, 27. Cristo em vós é a esperança da glória. Oh, maravilha! Cristo em vós é a esperança da glória. E como Cristo em vós? Através do Espírito. A Bíblia nos diz que nós somos templo do Espírito Santo.
sendo o templo do Espírito Santo. Ele está em nós e nós nele. Atos capítulo 2, verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Algo que me chama a atenção nos dias de hoje é que em muitos lugares, em muitas igrejas, quando estão trazendo uma palavra ou ao meio aos louvores, um é batizado com o Espírito Santo e fica cheio com o Espírito Santo ali, e o outro é cheio do Espírito Santo acolá, mas a Bíblia diz que naquele dia todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então por que não todos hoje ficam cheios do Espírito Santo? Os corações estão distorcidos. A falta de entendimento da palavra está fazendo com que a mente do homem fique pecaminosa, e o pecado afasta o homem de Deus. Atos capítulo 4, no versículo 31. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Vejam que em todos esses versículos falam-se de uma totalidade, fala-se de uma plenitude, porque não um ou outro ficou cheio, mas todos que estavam ali ficaram cheios do Espírito Santo. E eu oro a Deus para que todos sejam cheios do Espírito Santo aí, que todos possam entender a palavra, e não somente um, e não somente dois, mas em plenitude, em totalidade, todos possam estar cheios do Espírito Santo de Deus aí em Moçambique, através do ministério do irmão Josué, através do ministério dos irmãos que estão aí. Deus irá encher a cada um de vocês com o Espírito Santo, em nome de Jesus. A personalidade do Espírito Santo. Se você puder anotar, pedir para voltar e anotar, para não perder nada disso, é muito bom. A personalidade do Espírito Santo. Toda pessoa, ela tem uma personalidade, caráter, personalidade, e o Espírito Santo, por ser uma pessoa não distinta, mas uma pessoa, ele também tem a sua personalidade. Este é Jesus Cristo habitando em nós, no poder da sua vida ressurreta. Em Colossenses 1:27 nós vemos isso. Cristo em vós, a esperança da glória. O pronome pessoal, ele, é usado muitas vezes em referência ao Espírito Santo, não como uma pessoa ou Deus adicional, mas como outra manifestação do único Deus verdadeiro, daquele que é santo, e isto torna claro na fórmula batismal. Pai, Filho e Espírito Santo, manifestados a nós em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você me entenda isso, porque muitas vezes muitas pessoas creem, e eu já ensinei para os irmãos acerca da primeira, segunda, terceira pessoa da Trindade, como eles creem, porque nós não cremos dessa forma. Nós não cremos um em três, mas nós cremos três em um. Não um Deus em cada pessoa, mas três em um só, que é Jesus. E aqui nos mostra na forma batismal. Por quê? Porque quando Jesus ele falou aos seus discípulos para irem fazer discípulos por todo o mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles ainda não entenderam aquilo, mas logo que o Espírito Santo encheu-os, ali em Atos capítulo 2, eles começaram a compreender o que Jesus estava dizendo. Visto isso, Pedro começou a pregar, e naquele dia se reuniram foram salvas quase 3.000 almas ali, e eles perguntavam a Pedro: o que nós precisamos
para receber isso que você está pregando. E Pedro, a Bíblia diz, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse para eles: arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus para perdão dos vossos pecados e recebam o Espírito Santo. Agora, Pedro entendeu ali o que Jesus diz acerca de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te pergunto nesta tarde: Pai é nome? Pergunte para o seu irmão: Pai é nome? Agora pergunte para ele: Filho é nome? Espírito Santo é nome pessoal? Nós não vemos uma pessoa chamada Pai. Isso são títulos. Filho, Espírito Santo. Mas Jesus estava mostrando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só. E Pedro, agora cheio do Espírito Santo, ele entendeu o que Jesus queria dizer. E ele passou aquilo que Jesus queria dizer, passando para aqueles homens, os judeus e vários outros que estavam ali. Ele disse assim: arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Você está me entendendo? Isso mostra a personalidade, o poder que há no nome de Jesus. Jesus disse em sua oração lá no livro de João, ele diz: eu revelei, Pai, o teu nome a eles. Então não tem outra explicação a não ser entender que o poder está no nome de Jesus. Como eu posso batizar uma pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ora, nunca nós vimos alguém expulsar demônios em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a não ser no nome de Jesus. O poder está no nome de Jesus. Então o poder está no nome também para se batizar. Para que o velho homem fique ali e quando ele se levante das águas, ele se levante uma nova criatura. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. As velhas coisas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós vemos também sobre a unicidade do Espírito Santo e de Jesus Cristo. Anotem tudo isso. A unicidade do Espírito Santo e de Jesus Cristo. Vocês podem anotar essas referências, por favor. Em João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito. João capítulo 14, verso 18. Voltarei para vós outros. Romanos capítulo 8, versículo 9. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, tudo isso nos mostra que Jesus e o Espírito Santo a unicidade entre os dois. Colossenses 1 e 27. Cristo em vós, a esperança da glória. Outras provas da unicidade do Espírito Santo com Jesus Cristo podem ser contadas quando consideramos a criação. Quando nós vemos em Jó, capítulo 33, e no verso 4, o Espírito de Deus fez. Gênesis, capítulo 1, versículo 2, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Colossenses 1,16, pois nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Estas passagens são contraditórias? Nunca! Não se pode ser contraditória essas passagens, porque aqui mostra que o mesmo Espírito no Antigo Testamento é o Espírito de Deus, que ele era chamado, e muitas vezes você vai ver no Velho Testamento,
e o Espírito o tomou, e o Espírito o impeliu, e o Espírito se apossou, e o Espírito tomou posse dele. É o mesmo Espírito Santo que agora, na graça. O Espírito Santo, outra coisa muito importante sobre a obra do Espírito Santo, o Espírito Santo é o autor e intérprete das Escrituras. Meus irmãos, a palavra não precisa de interpretações. A palavra de Deus não se interpreta, porque o próprio Espírito Santo é autor e, sendo autor, é intérprete ou interpreta as Escrituras e as revela a quem Ele quer. Esta é a prova definitiva disto que eu estou te falando. Esta é a prova definitiva da unicidade da divindade. Você precisa estudar cuidadosamente alguns versículos que eu vou passar para você agora, e você anote e estude e tire prova disso. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. João, capítulo 16, versículo 13. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 14. Então eu quero que vocês estudem esses versículos para tirar prova. Ele foi tipificado no Antigo Testamento. Existem tipos dele no Antigo Testamento. Primeiro, em uma nuvem, em Êxodo capítulo 13, versículo 21. Em Êxodo capítulo 14, versículo 19. E 2 Crônicas capítulo 5, versículo 14. Outro, segundo, o fogo caindo sobre o sacrifício de Elias. 1 Reis capítulo 18, versículo 38. Elias é o profeta do fogo e a sua réplica é João Batista. Mateus capítulo 11, versículo 14. E Mateus capítulo 17, versículo 13. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Leia estes versículos para você entender. E este mesmo Espírito Santo, existem símbolos sobre ele. E eu vou te passar agora e você anote bem rapidinho. Símbolos usados para falar do Espírito Santo. Primeiro, fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11 e Atos capítulo 2, verso 3. Segundo, azeite. Mateus capítulo 25, versículo do 1 ao 13. Lucas capítulo 10, versículo 34. Vinho. Mateus capítulo 9, versículo 17. Lucas capítulo 10, versículo 34. Água. João capítulo 4, versículo 14. E João capítulo 7, versículo 38. 5. A pomba. Mateus capítulo 3, 16. 6. O vento. Atos capítulo 2, versículo 2. E Ezequiel também no capítulo 1 você vai achar isso. E o 7º é selo. Efésios capítulos 1, versículo 13 e 14. E Efésios 4, 30. Existem também alguns títulos usados para o Espírito Santo. Lucas 11, 13. Mateus 13, 11. Hebreus capítulo 10, 29. Todos eles falam sobre Espírito Santo. Agora em João capítulo 14, 17. João capítulo 15, 26. E João capítulo 6, 13.
Espírito da verdade. É o mesmo Espírito Santo, mas Espírito da verdade. Espírito de vida, você vai achar em Romanos, capítulo 8, versículo 2. Espírito da promessa, Efésios 1, 13. Espírito Santo, novamente, Mateus 3, 11, 12. Espírito da glória, 1 Pedro 4, 14. Espírito de Deus, 1 Coríntios 3, 16, Romanos 8, 9. Espírito de Cristo, Romanos 8, 9. Espírito de sabedoria e entendimento, Isaías 11, 2. Espírito de unção, 1 João 2, 20. E Espírito consolador, João 14, 16. Consolador também significa também alguém que é chamado para ficar ao seu lado. Como o cliente chama o advogado, a mesma palavra é usada em 1 João 2, 1. Advogado. Temos um advogado, temos um consolador. Então eu quero deixar para o próximo estudo, dando continuidade acerca do Espírito Santo, e eu vou falar sobre o Espírito Santo prometido no próximo estudo. Quero desde já agradecer a todos os irmãos que estão com o coração aberto para aprender a palavra do Senhor, e busquem na palavra, busquem na Bíblia, porque muitas vezes se eu ficar explicando os versículos, os irmãos talvez vão entender, mas se não ler na Bíblia não vai entender. Então eu peço aos irmãos que leiam cada versículo que foi dito aqui. Se for possível, peça ao irmão ou você mesmo, volte um pouquinho no vídeo, veja quais são os versículos, leia na Bíblia, tire as suas conclusões, pergunte ao irmão Josué. Por enquanto nós não estamos fazendo aula ao vivo, em tempo real, mas você pode mandar perguntas que eu responderei para você, tá bom? E eu quero dizer aos irmãos que em breve nós vamos fazer esta reunião pelo Zoom em tempo real. Assim será melhor, porque a minha esposa vai estar louvando, nós podemos fazer orações juntos, e que em nome de Jesus nós possamos também fazer mensagens, fazer cultos ao vivo daqui do Brasil, eu pregando para você, louvando, e os irmãos participarem conosco em nome de Jesus. Eu lembro a vocês que todos os domingos nós temos as nossas lives às 19 horas. O problema é o fuso horário, é a diferença de horário daí da África para cá para o Brasil. Me parece que dá 6 horas de diferença. Então fica muito tarde para os irmãos, mas eu mando para os irmãos, tá bom? Que Deus abençoe ricamente, um forte abraço, estou orando por vocês e creio que Deus irá fazer uma obra grandiosa na vida de vocês, na vida do irmão Josué. Deus irá te levantar, meu irmão. Fica firme, fica forte, ser perseverante, porque você é um homem escolhido de Deus para fazer essa obra. Deus está te colocando por cabeça e não por cauda, em nome de Jesus. Forte abraço, um beijo no coração dos irmãos, fiquem com Deus.